Oi, gente, boa tarde, né? O bom dia. Mais uma aula de história. Vamos continuar, tá? O capítulo 11, certo? Era Napoleão. Nós temos aí conquistas e tragédias. Napoleão Bonaparte conquistou o poder na França e governou o país por aproximadamente durante 15 anos, né? Mas pode-se dizer que teve aproximadamente 1,8 milhão de franceses acabaram mortos devido às guerras napoleônicas, né? Não podemos esquecer, né? E também nesse período comandou a conquista de boa parte da Europa, né, pelas forças francesas. Seu governo causou um impacto tão grande na história da França que, segundo o historiador Eric, né, as grandes carreiras da vida pública francesa, o exército, né, se destacou-se, o funcionalismo público, a educação e o direito ainda tem formas napoleônicas, certo? Temos também o período do governo, né, que constituiu denominada a Era Napoleônica, que foi justamente o período que se pode dizer que teve uma divisão entre três momentos principais, né? Consulado, império e o governo de 100 dias. No consulado, nós podemos destacar justamente que foi o governo republicano, né, controlado por militares. 3 cônsules, né, chefiavam o poder executivo, justamente que eram, né, Napoleão, Roger e Sieyès. Entretanto, quem efetivamente governava era Napoleão, né, eleito primeiro cônsul da República naquela época, né? E também teve a questão das oposições ao governo, que também foram fragilizadas por meio de uma severa censura à imprensa e da ação violenta dos órgãos policiais, certo? Aí nós temos em destaque o Império, né, que foi justamente 1804 a 1814. Esse teve em destaque ainda do consulado, né, que se destacou-se entre as realizações do governo napoleônico. Podemos citar administração, economia e educação. Na administração, houve o quê? Houve a nomeação de funcionários de confiança para os diversos cargos da administração pública, havendo, portanto, centralização administrativa, né? Foi o que aconteceu, que se destacou-se durante essa administração. E a economia? Temos a criação do Banco da França, 1800, que começou a controlar a emissão de moedas, né? Que também teve a diminuição do processo de doação de tarifas e cobrança de impostos. Durante a educação, se destacou-se que houve, né, aconteceu uma reorganização do ensino, que passou a ter como principal missão o desenvolvimento do cidadão francês, né? Essa educação pública converteu-se em importante meio de formação nacional do povo. Também teve, né, o direito, né? Esse direito foi a elaboração do Código Civil, também conhecido como Código Napoleônico, né, concluído em 1804. Tivemos também o Império. Esse império, nós podemos destacar que Napoleão foi uma figura contraditória, que de um lado preservava vários libertários, né, da Revolução Francesa, e de outro lado foi assassinado, assumindo um perfil ditatorial. Foi assumido um perfil ditatorial, né, que apresentou-se como líder de um governo, né, de conciliação nacional. Napoleão ganhou força política e popularidade. E também se destacou-se em 1802, né,
proclamado cônsul vitalício, obtendo o direito de indicar seu sucessor. Certo? Isso tudo aconteceu durante o Império. Logo em seguida, a política expansionista teve por volta de 1812 o Império Francês ou Napoleônico, né, atingiu sua máxima extensão, dominando quase toda a Europa Ocidental e boa parte da Oriental. Tivemos também a reação ao expansionismo francês, que foi justamente na Europa, aquele período, né, governantes e sociedades reagiram ao expansionismo francês, formando coligações para lutar contra as ambições napoleônicas. Entre as nações, né, que participaram dessas coligações, nós podemos falar da Inglaterra, a Áustria, Prússia e Rússia, certo? De antemão dessas reações, né, o objetivo era sufocar a economia inglesa, certo? O bloqueio continental. Diante do bloqueio continental, nós tivemos o governo de Napoleão que se conformou com a derrota naval, né, para com os ingleses e provocou outros meios para enfraquecer a Inglaterra. Então, dessa forma, foi decretado em 1806 o bloqueio continental, certo? A invasão de Portugal obrigou o príncipe regente Dom João e sua família a retirar-se, né, às pressas para o Brasil, sua principal colônia naquela época, né? Isso acarretou a transferência da sede do governo português para o Rio de Janeiro em 1808. Foi um dos destaques, né, também que aconteceu durante o bloqueio continental, certo? Tivemos também resultados negativos e o declínio, né? Desses resultados negativos, a partir de 1810, a política militarista de Napoleão, né, foi contestada crescentemente por diversos segmentos da própria sociedade francesa. E também milhares de pessoas lamentavam a morte de familiares, né, dos campos de batalha, além do enorme custo material das guerras continuadas, né? Também teve, fora da França, o que aconteceu, as invasões napoleônicas, né, que despertavam reação nacionalista dos povos conquistados. Também durante, né, esses resultados negativos e declínio, aconteceu o bloqueio continental à Inglaterra, não surtiu todo o efeito desejado pelo governo napoleônico. A maior parte dos países sob a influência da França tinha uma economia predominantemente agrícola, né? E era independente dos produtos industrializados vindos do exterior, certo? Aí temos a invasão da Rússia, né? Que estava sob o comando de Napoleão. O exército francês avançou até Moscou, chegando a ocupar o Kremlin, o palácio do Czar Rússia. Napoleão foi derrotado do poder e enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, recebendo o título de Príncipe de Elba. O trono francês foi entregue a Luís XVIII, irmão do último rei absolutista, Luís XVI. Esse cruz foi um título dado aos imperadores da Rússia, né, e também aos antigos soberanos sérvios e búlgaros. Ok? Tivemos também o governo dos 100 dias, que foi justamente Napoleão e suas tropas foram definitivamente derrotados na Batalha de
Waterloo em 18 de junho de 1815. No mesmo ano, Luís XVIII foi reconduzido ao trono francês. Preso pelos ingleses, Napoleão foi exiliado na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde permaneceu até a morte, em 1821. Nós tivemos também destaque, muito importante, né? Napoleão, ele instalou-se no poder, obrigando a família real a fugir. A permanência de Napoleão à frente do governo francês, porém, durou apenas 100 dias. Olha o que justifica, né? O governo dos 100 dias. A coligação militar internacional rapidamente se organizou e marchou contra a França, que foi justamente o que aconteceu, né? Que eu destaquei, que foi Napoleão e suas tropas foram definitivamente derrotados na batalha, certo? Aí logo em seguida teve o Congresso de Viena, que se destacou. Os principais países que participavam desse congresso foram a Áustria, a Inglaterra, a Rússia, a Prússia e a própria França, né, que estiveram predominantemente nesse congresso e que teve a realização de uma Santa Aliança, que essa Santa Aliança uniu, né, os monarcas de Áustria, da Rússia, da Prússia e de outras nações europeias, com o objetivo de se defenderem mutuamente, né? Que foi justamente a partir de 1825, a Santa Aliança e o sistema que ela representava começaram a enfraquecer. De antemão teve as revoluções liberais e nacionalistas, e romperam em várias regiões da Europa, e as grandes potências conservadoras passaram a enfrentar divergências entre si, certo? Gente, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.